Você está pensando em iniciar a sua construção sem ter um projeto ou um engenheiro? Fica comigo até o final, que eu vou te contar muito sobre isso. Sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast de Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. Eu sou Felipe Nunes, especialista em transformar projetos em sucesso de vendas e mentor de futuros construtores. E esse episódio é um oferecimento de ProMaster Distribuidora, que salva sua obra com os melhores aditivos e impermeabilizantes do mercado e de quebra te dá a melhor assessoria técnica que você não encontra em lugar nenhum. E aproveita o nosso cupom exclusivo Mastercast Construção e consiga 10% de desconto na sua primeira compra. E para falar desse assunto, eu trouxe um especialista, Gustavo Guzmão, desde os seus 18 anos na área de construção civil. O cara é ninja em projeto estrutural e projeto complementar em alto padrão. Então, seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado pelo convite, Felipe. Me chamo Gustavo, atuo na área de projetos complementares, principalmente na parte de projetos estruturais, casas de alto padrão e comerciais também. Então, a gente está aí sempre buscando dar a melhor solução para o cliente, que seja de forma econômica e segura, mas atendendo a expectativa do cliente dentro da arquitetura que foi proposta pelo projeto que ele desenvolveu com o arquiteto. E já vamos começar aí com uma pergunta polêmica aí, que no último episódio deu o que falar aí, hein? Precisa de sondagem para fazer projeto? Precisa sim, Felipe. Hoje a gente não tem como mensurar a fundação sem a gente ter ali a sondagem para a gente poder fazer esse apanhado para o projeto de fundações, né? No sentido de, por exemplo, vamos lá, a gente tem as cargas dos pilares ali, a gente tem a dimensão da casa, do que vai ser feito, recebido o esforço no solo, mas se a gente não souber o que tem por baixo ali, não tem como a gente definir tensão de solo e as demais informações por um bom projeto de fundação, né? Então, tem vezes que a gente consegue gerar economia para o cliente com a sondagem, mas tem vezes também que a gente faz com que o cliente gaste mais na fundação, mas com segurança, né? Olha só o que o Gustavo falou. Olha que legal. Cara, a sondagem a gente vem falando várias vezes, tocando nesse assunto. A sondagem é como o Gabriel falou no episódio que a gente foi ao ar. Cara, é como se fosse um raio-x do meu terreno. Por quê? Porque ali, em cima daquele espaço, em cima do meu lote, eu vou ter a minha casa. E ela vai ser enterrada com uma fundação naquele lote. Então, se eu não fizer um raio-x desse lote, o que que tem para baixo daquilo ali, né? Eu tô fazendo em cima de uma pedra, é lixo, é aterro, é um solo bom, não é? Entende? Então, assim, pessoal, tem que ter sondagem. Ah, mas eu fiz no terreno do lado, eu fiz 2 lotes para cima. Tem diferença, né? Eu já fiz obras que a gente fez sondagem em um lote, não deu água, a perfuração ficou perfeita, não deu nada, nenhuma gota de água, a gente concretou no dia posterior. Já 2 terrenos para baixo, a gente perfurou e já tinha água, né? Então é imprescindível. Porque assim, fundação é um ditado que o pessoal usa muito, que a gente tá enterrando dinheiro. Então ninguém quer começar uma obra enterrando mais dinheiro do que precisaria ou enterrando menos do que deveria, né? E aqui eu trago uma dica também, né, para a questão da sondagem, o dimensionamento das fundações, porque a sondagem, ela nos traz a informação quanto à tensão admissível do solo, quanto que o solo suporta de carga, né? Uhum. Mas tem vezes também que a sondagem o trépano ali, o equipamento que faz a perfuração tem 10 centímetros de diâmetro, né? Então, qualquer pedrinha, qualquer interferência no meio do caminho, ele para e dá um impenetrável. Já aconteceu em alguns projetos ali de iniciar a perfuração das estacas e abaixo daquilo ter tido pedra e um solo podre. Então, não só também a sondagem, mas ter esse acompanhamento durante ali a execução e a conversa com a equipe de obra para poder chegar num meio termo, assim, né?
Porque tem obras também que a gente sugere que seja feito um furo-teste. Uhum. Seja chamado um equipamento para fazer um furo-teste, porque a sondagem está meio duvidosa, no sentido por exemplo, não tem água, mas a 3 lotes do lado tinha água, mas atingiu um impenetrável muito diferente do Sim. outro lote que nem tu comentaste, Camadas né? muito diferentes, Isso. próximas, né? Isso. Então, tem vezes que nós sugerimos fazer um furo-teste. Chama um equipamento, uma perfuratriz, o cara faz um furo-teste e a gente consegue entender o que não tem como mensurar a capacidade de suporte, mas tem como a gente ter ideia do que o solo Sim. vai atingir ali, né, de profundidade. E é muito interessante porque quando a gente cai para casas normais, né, 2 pavimentos, até 3, né, prédios menores, verticais menores ali de 3, 4 pavimentos, eles são prédios realmente mais quadrados, mais bem estruturados, que uma coisa ajuda a segurar na outra. Quando a gente entra pro alto padrão, né, que a gente tem aquelas casas gigantescas, aquelas coisas bacanas, tu olha assim, é lindo, né? Depois de pronto, aquele projeto que o arquiteto desenha, com aquele balanço, né, com aquela viga gigante, assim, tu olha e não tem nada embaixo, né, como a gente chama aquelas coisas voando, né? É lindo de ver. Com certeza. Mas o bastidor por trás disso é o que é muito importante, né? Então, quando daqui a pouco tu pega ali, eu já vi balanços ali. Balanço é quando a viga fica voando, né? Que não tem um apoio na ponta, pessoal. Gigantesco, de 8, 10, 12 metros, né? Hoje a engenharia consegue fazer milagres, digamos assim, né? Sim, eu tive um dos projetos mais desafiadores que eu já fiz, foi nesse sentido. Uhum. A casa, ela tinha um vão de 7x7 na quina da casa e em cima ainda nós tínhamos carga de parede, carga de laje do segundo pavimento. Era a garagem ali do cliente, né? Uhum. E ali a gente até brincou durante a obra, foi um caminhão de ferro. Foi um caminhão de ferro. A gente fez toda uma estrutura em ferro negativo. Negativo são as ferragens que vão ali para absorver os esforços, né? Explicando de forma geral, né? E a gente deu a opção para o cliente. Cara, vai te custar X para te colocar fazer a laje, mas vai te custar Y. Sobre 2, basicamente, o custo de tu fazer esse balanço. Tu quer? Ele, cara, a esposa não abre mão de ter aquele balanço. Então, beleza. Fique ciente que tu vai ter um custo Sim. X de... Isso entra muito em análise, principalmente na viabilidade, né? Porque geralmente o que o pessoal faz? Sempre vai num arquiteto e faz um projeto ideal para o que seria para eles, né? E eu não sei se lá no escritório vocês fazem estudo de viabilidade, por exemplo, como esse aí, né? Olha o projeto, faz uma estimativa e diz, esse ponto e esse ponto merecem atenção e tal. Porque às vezes o pessoal não imagina, né? Porque, por exemplo, vamos dizer assim, esse ponto, né, em específico, por exemplo, desse projeto, eu estimo que o custo só para fazer esse ponto específico custou, tipo, a metade do resto do aço da casa toda, por exemplo. Basicamente isso. Foram ao todo... Como o vão era 7x8, a gente colocou uma barra de ferro meia, negativo inteira, amarrando numa viga que tinha lá atrás, que era mais robusta, para compensar os esforços. Sim. Então, foi mais ou menos umas 80 barras de ferro negativo para absorver esse canto. Sim. Então, basicamente, se tu colocar aí, dá para te fazer um pavimento da casa com a barra que foi de ferro negativo, né? E olha que interessante, né? Então, um projeto lindo, mas o cliente, claro, tinha o recurso, se estruturou e não abriu mão disso. Mas às vezes a gente tem que cuidar, principalmente quando vai fazer um projeto, que é cuidar os detalhes para que não inviabilize a obra. Porque daqui a pouco você tá falando aí de 40, 50 mil para fazer um detalhe em uma casa, que daqui a pouco tu tá inviabilizando de fazer outras, né? O que acontece, tá? Como é que a gente tem o costume de trabalhar? Como a gente já tem o feeling do dia a dia do projeto estrutural, né? Ali a gente já tem a expertise de tu olhar o projeto e entender, bom, aqui vai ser um gargalo, aqui vai gerar um custo extra, sem nem ao menos ter feito um pré-dimensionamento, porque só no olhar ali um balanço de 3, 4 metros, tu já vai ter uma ideia de custo. Mas na maior parte das vezes a gente não conhece o cliente final, o cliente que vai construir a casa, porque quem entra em contato com a gente é o arquiteto, é o construtor. A gente não tem contato direto com o cliente final para saber, como é que é a condição de obra do cara. Sim. O cara tá pegando financiamento, o cara tá construindo com recurso próprio. Sim. Como é que tá essa questão de verba não consegue dele, né? fazer essa dissolução, né? Porque... Daí, como é que a gente trabalha? Eu chamo o arquiteto e digo,
a gente vai ter um gargalo aqui, nesse Uhum. canto, tanto que teve um projeto que passou por revisão, a gente fez o projeto estrutural com balanço, era uma quina também semelhante, de 7x8, tinha um balanço de sacada, tinha embaixo uma esquadria gigantesca e tinha que ter a informação mínima, né? Porque imagina um balanço desse, com certeza tu vai ter uma flecha, estrangular ali uma esquadria que tem um custo alto, trinca vidro, quebra, empena, então, né, é um risco que a gente acaba correndo, né? Uhum. Então, eu abri pro cliente, ó, a gente tem a opção de colocar um pilar aqui que vai reduzir. Não, o cliente quer 100 pilar. Beleza, entregamos o projeto estrutural pro cliente, o cliente começou a fazer orçamento, levantar custo e fugiu completamente da alçada dele. Cara, o que que tu sugere pra nós? Colocar um pilar na quina da esquadria. Sim. Beleza, daí nós revisamos o projeto estrutural ali, a gente reduzia algo em torno de 3 toneladas de ferro. Mas é a lenda, né? É a lenda do engenheiro, né? O engenheiro sempre quer botar um pilar no meio da sala do arquiteto, né? Sim, Essa é a lenda que se tem há tempos, né? Mas é por questão realmente de custo, cara. A engenharia hoje consegue fazer mil coisas, hein? A sim, tecnologia aumentou a qualidade de aço, né? Fibras e, enfim, diversos tecnologias. O concreto melhorou muito a questão de qualidade, de FCK, né? De resistência. Mas a gente cai no limbo do custo. sim. Porque hoje a gente tem, falando do alto padrão, né? Os projetos estão basicamente semelhantes. Os terrenos hoje não variam tanto, do alto padrão não variam tanto de seção, então tu tem as casas mais ou menos com a mesma dimensão, então todos trabalham basicamente com o mesmo vão de sala, de área gourmet ali, Uhum. de 7, 8 metros. Então, basicamente, tu vai ter vigas altas, tu vai ter ferragens mais robustas que vão, com certeza, gerar um custo extra para o cliente, né? E se ele está Sim. preparado ou não, não tem como saber. E o que que é Hoje vocês fazem revisão também ou só fazem projetos novos? Já tivemos demandas de revisões, tá? Demandas de chegar um projeto estrutural para gente no sentido de tá fora de norma, a seção de pilar não atender nem a seção mínima de ferragem. Projetos de fundações também super exagerados, que daí só dá pra ver que só rodou no programa lá, respondeu a 8 microestaca num pilar com uma carga de 15 toneladas. Nossa. Então, só jogou lá a capacidade de carga, rodou e Imprimiu, tá pronto. imprimiu, tá pronto. E então, daí, algumas obras esse cliente já tinha executado com o projeto dessa engenheira e chegou pra gente e eu olhei, cara. Vamos fazer um projeto novo? Com o projeto que eu vou fazer pra ti, vai sair o custo do que tu vai me pagar pra fazer o projeto, vai ser o custo que tu vai reduzir. E tu vai ter um lucro maior ainda na tua obra. Tem certeza que tu garante? Garanto. Deixa comigo. E tu sabe que isso impacta muito, principalmente pra construtora, pra quem orça, né? Sim, Muitas vezes eu observo muito que às vezes o pessoal pega os projetos, orça e dá um valor muito abaixo. E aí, às vezes, isso o cara vai aprendendo ao longo do tempo, daí tu vai ver, pô, meu orçamento ficou tanto mais baixo. Mas aí tu vai ver depois na execução, tu começa a passar, começa a observar, pô, foi outra empresa que tá executando, tem alguém. Tu olha e diz, pá, mas não era assim esse projeto, né? E aí, às vezes, o pessoal faz isso, realmente pega um projeto, faz a revisão do projeto estrutural e baixa custo, né? baixa custo e também eleva custo. Tenho parceiros que executam projetos de outras empreiteiras que chegaram até mim, de outras escritórios de projeto, que chegaram até mim para iniciar os projetos. Com certeza eles aumentaram o custo de obra, Uhum. mas com segurança. Sim. Casos aí de 2 pavimentos, subsolo, contenção aí na garagem, que acaba dando 3 pavimentos, né? E com certeza aumentou o custo de obra, mas também trouxe segurança a quem está executando, né? Porque hoje a gente sabe que o custo mínimo de uma construção, tu tem ali um parâmetro de custo mínimo. Sim. Não tem Não tem mágica. como fugir, Não não tem tem como mágica. fugir. Então, tu pegar, receber um projeto estrutural que, por exemplo, a gente sabe que gira ali uma casa de alto padrão de 4 toneladas, dependendo do que for o projeto, aí vai chegar a 8, 9 toneladas de aço na obra. Uhum. Então, a gente sabe essas margens que tem para trabalhar, né? Sim. E tu sabe que eu vejo muito, só pra gente poder explicar pro pessoal que tá em casa, qual é o tamanho, vamos pegar
não só sobrados, como as casas térreas, fugindo um pouquinho do alto padrão, qual é o tamanho mínimo de um pilar hoje? Por norma, né? Como manda a regra, né? Hoje, o pilar, para uma seção mínima, tem que atender no mínimo 360 centímetros quadrados. Uhum. Então, por exemplo, eu trabalho assim, paredes com tijolo de 19, Uhum. aceita uma seção mínima de 19 por 19. Tá. Então, ali tu já trabalha numa seção mínima Uhum. que se torna prático de executar. Certo. E para paredes de 14, uma seção mínima de 26 por 14. Seção mínima. É a seção Uhum. inicial que a gente trabalha aí para pilares de encontro, de paredes ali, amarração de alvenaria. Não tem como fugir muito disso. É o que eu vejo. Agora eu vou usar um gancho, de um gancho muito. Provavelmente tu já deve ter visto isso muito. O que tu acha dos pilares com treliça? Já que a gente tá falando de pilar. Cara, É uma coisa maravilhosa, né? É uma revolução da engenharia, né? Um pilar de treliça, né? é modernidade. Talvez eles usam algum concreto especial que a gente não tem acesso. Deve ser algo da NASA, né? Vai saber. Porque, galera, não é pra isso. Treliça, que a gente tá falando, é aquela que vem pronta, né? Que o pessoal usa muito pra fazer contraverga, pra fazer as cintinhas em cima de muro. Mas assim, ó, não foi feito pra usar na vertical, né? Em pé. Hoje, no mínimo, a norma de projeto nos permite usar no mínimo ferro 10. No Uhum. mínimo ferro 10. Eu tenho muita gente que, por exemplo, chega, contrata o projeto estrutural, mas não tem um acompanhamento técnico específico da obra. É isso que eu ia te Então, perguntar. liga lá o mestre, o empreiteiro. Pô, cara, eu achei muito ferro 10 no pilar para uma casa térrea. O pilar tá com 26 por 14. Por que isso, cara? Eu faço normalmente 15 por 15. Uhum. É exagero, cara. Exagero não. Dá algum problema na obra, no futuro, tu não tá seguindo nem pelo menos as premissas da O norma, mínimo, né? O o mínimo. mínimo que tem que seguir, aí sobra pra mim. Eu que assinei o projeto, como é que tu executou alguma coisa fora do que tá dentro do projeto? Se eu comprovar que tu executou diferente do que tá no projeto, o problema é teu. Sabe que eu vejo muito isso. Eu vejo projetos muito bons, né? Mas aí, quando cai pra parte de execução, o pessoal acaba tendo o projeto só por ter, né? Então é muito importante, principalmente, não adianta nada você contratar um escritório de engenharia, um escritório de ter um projeto muito bem feito, cada um no seu lugar, o engenheiro fazendo estrutural, o arquiteto arquitetônico, o designer de interiores, né? Cada um na sua área, né? Sem generalizar específico. Se a parte da execução não tem alguém que é capacitado a entender aqueles projetos, né? E realmente fazer como está ali, né? Então, às vezes a gente passa olhando, tem alguma galera que eu presto mentoria para esse pessoal, e às vezes tu vai olhando assim, tu olha, uns têm uns projetos que não estão adequados, outros têm projetos muito bons, mas aí conforme tu vai vendo o vídeo, vai assessorando o pessoal, tu começa a olhar, o pedreiro usou a treliça no muro aqui, né, Felipe? Disse que era mais barato e tal, a gente tá usando, o que que tu acha? Eu acho que vocês são loucos, entende? Porque, cara, não vai dar problema hoje? Pode ser que não vai dar problema amanhã, não vai. Mas se daqui 2 anos começar a rachar, começar a ter problema de fissura, entende? Tem um projeto, segue o que tá ali. Né? Aquilo foi, pô, o cara estudou 6 anos na faculdade, fez uma especialização, tem uma normativa, né? Não começou da noite pro dia. A gente tem muita adaptação de obra, a gente sabe disso. Quem vive, a gente que vive 24 horas, a gente projeta muita coisa, né, e tal, mas às vezes precisa fazer um ajuste. Mas aí é tudo calculado, tudo pensado, entende? É isso que eu vejo. O pessoal adapta muita coisa do pior jargão que eu tenho comigo hoje é o eu sempre fiz assim. E tem vezes, nesse mesmo gancho do eu sempre fiz assim, tem vezes que a gente tem que partir para ignorância. Perdão a palavra, é partir para ignorância. No sentido de chegar na obra e o cara, mas eu sempre fiz assim, nunca deu problema. Tá, beleza. Essa obra, no final das contas, a casa vai custar 5 milhões, tá? Tu sempre fez assim. Se der algum problema, tu vai assumir o prejuízo do cliente? Ah, mas não é assim que funciona, Gustavo. Não é assim que funciona. Daí a gente vai conversando e tal. Tá, beleza. Vamos seguir o que tá ali. Se tu tá dizendo que é. Então, tem vezes que, dependendo da situação, a gente tem que ser mais incisivo Sim. para seguir o projeto,
do que deixar por conta, assim, na obra, né? Por isso que eu falo, gente, construir por conta própria, sem ter alguém te auxiliando, ou ter, tipo, ter alguém, por exemplo, as pessoas que eu mentoro, pô, eu não tô fisicamente lá, mas eu tô ali assessorando, os caras estão me mandando dia a dia, a gente responde o WhatsApp, tu também tem um pessoal que tu assessora, então assim, ó, tem alguém dando um respaldo no meio do caminho, pelo menos te abrindo os olhos pra te dizer que aquilo, porque o que que eu vejo muito assim, ó, e isso acontece muito em obra, ah, eu confio no pedreiro. Não, o seu João tá louco. O seu João já fez 10 obras pra nós. Eu confio de olho fechado no homem. Tudo bem, mas será que o seu João já fez algo dessa proporção, né? E tem vezes que já fizeram algo dessa proporção, aproveitando o teu gancho, já fizeram algo dessa proporção, mas não com uma equipe técnica acompanhando, que tenha que seguir um padrão, que tenha que seguir normas para execução. Talvez tenha recebido um projeto generalista, né? Porque tem projeção generalista. Eu tenho costume, por exemplo, no projeto estrutural, de detalhar todas as promadas de pilares. Todo mundo me pergunta, mas por que isso, Gustavo? Cara, não é todos os pilares que se comportam e recebem a mesma carga de uma casa. Tem pilares que vai receber um pouco mais de torção, um pouco mais de flexão. Um pilar que talvez tenha a mesma seção, por exemplo, de ferro meia, 4 ferro meia, mas o espaçamento entre os tribos é diferente. Então, eu prefiro, tem 50 pilares numa casa, detalhar os 50 pilares da casa, porque daí tu garante que o cara vai executar um por um, porque... Não vão, olha a diferença de quando tu tem alguém que é especialista nesse assunto, né? Então, assim, ó, o que se vê muito no trivial, copia e cola e tudo igual. Sim. Mas dificilmente, né? Cada ponto tem um ponto específico. Sim. Então, dificilmente pode ser que tenha 1, 2, 3 pilares parecidos, mas se você vai ver na casa, cada local tem uma... Porque se eu parto da premissa de gerar um pilar genérico para toda a casa como detalhe, eu vou pegar pela pior situação. Mais seguro para mim. Sim. O que garante que o cara vai seguir pela menor situação ali? Daqui a pouquinho, num pilar que tenha mais força, tu precisa de um ferro mais grosso, passamento entre estribo diferente, uma seção de forma diferente. Vou pegar a pior seção, se for para detalhar uma só, né? Daí o cliente lá no final sente, né? Só que aí é custo, né? Chuta Sim. tudo. É generalização, gente. A obra a gente não pode generalizar as coisas. Eu tenho visto muito isso, cara. A pessoa generaliza e bota uma pedra em cima das coisas. Tipo, sondagem. Não existe mais, não precisa. Bota uma pedra. Não, pilar pode ser tudo assim. Bota uma. Entendeu? Sim. E isso principalmente em pleitoeiros e o pessoal mais da antiga. E o pessoal que já aprendeu, que tá a safra nova, as levas novas que estão vindo, aprende com essa galera mais antiga e vem com essa crença e... Não, mas... Calma, respira. Né? Ó, é assim, assim, assim. A gente precisa porque vai gerar isso, isso e isso. Né? Ó, e aí tenta explicar. Porque assim, ó, cara, tem muita informação boa. Tem muito... Aqui, ó. 3 segundos no celular. Você abre ali. Qual é o tamanho mínimo de um pilar? Cara, tem 1000 vídeos. O cara bota ali e tal. Inteligência artificial, joga ali. Boa, foi muito bom falar em inteligência artificial. É uma tendência, né? Mas assim, ó, me preocupa muito. Sabe por quê? Porque o pessoal vem... Não, eu já olhei, eu perguntei aqui pro GPT, eu perguntei na IA aqui, a IA me disse que não precisa ser assim. Cara, o que eu vou te dizer? Ela veio para nos facilitar. A gente usa, com certeza, inteligência artificial, mas é tudo da gente saber como que nós vamos receber a informação. Isso. Tu tem que saber interpretar. Ela veio para te facilitar, mas ela não te substitui o teu conhecimento. Sim, porque hoje fazem 6 anos que eu tô formado, acho. Até perdi as contas. A gente vai indo, seguindo o fluxo da vida, nem calcula mais, mas tu sai formado da faculdade sabendo o básico. Sabendo o básico, sabendo. Tu é largado numa obra ali, se tu não é despachado, tu apanha. Tu tem que se virar. Então, Sim. tu buscar informação no chat GPT e não saber interpretar, tu só olhar e levar ali como verdade absoluta, vai te trazer problema. Sim. Tu sabe que eu tava conversando com o Gustavo aqui no bastidor e
eu tenho alguns produtos para engenheiros e arquitetos que querem sair da parte do bastidor de projeto e querem vir para a obra realmente, né? O dia a dia de obra e de execução, de conseguir falar e interpretar e mostrar, né? Ó, cara, é assim, né? Fazer com que o pessoal entenda, ter esse desenvolvimento, isso hoje eu faço, né? Tenho alguns mentorados. E uma das coisas que o pessoal tem me pedido é também para as meninas. E isso é muito importante, cara. Eu vejo muita arquiteta e engenheira que hoje não consegue se desenvolver na parte de obra. E aí a gente tô montando hoje para ter para as meninas também essa opção de elas realmente, né, fazer esse acompanhamento com elas, mostrar como que funciona, como se comunicar com o pessoal, né, para que elas consigam se impor, né, e sem perder a origem delas, né, de dia a dia, né? Então, poder trazer isso é muito importante, né? O que que acontece, tá, Felipe? Hoje, a maior parte são arquitetos e arquitetas, né, que fazem um projeto e com Uhum. certeza ali dão um acompanhamento técnico para o cliente da execução, saber se a parede está no lugar, Sim. acompanhamento interno Uhum. ali de execução que acabam fechando no pacote, né? Já me aconteceu de arquitetas, pegando teu gancho, de chegar na obra e identificar alguma coisa de errado, olhar assim, pô, isso não tá conforme o projeto, isso não deveria estar assim, Uhum. mas que o pessoal executou errado, né? Escoramento fora sem ter um escalonamento correto ali, sem Uhum. travamento, e chegar a cobrar isso do empreiteiro e o empreiteiro, tipo, nem dá bola, né? Porque isso, a faculdade não ensina Não. isso. Esse posicionamento, como se comunicar com o pessoal, né? Como se posicionar e explicar, realmente mostrar que aquilo ali tem que ser assim, né? Mostrar aquela importância e tal. Isso aí é no dia a dia, só que às vezes dá com um pouco. Cara, isso é anos de experiência, é anos de. E isso muda de região para região, muda de perfil, né? Cada Sim. pessoa tu tem uma forma diferente de tu te comunicar, dela te entender. Porque às vezes você tá falando com a pessoa, e tipo, pô, mas o cara não tá me entendendo o que eu tô falando com ele. Porque tu não tá conseguindo, não criou essa habilidade de se Sim. comunicar, né? Porque é a responsabilidade da comunicação do comunicador, né? Exato, Tudo vai da forma que tu vai transmitir a entende? informação pro... E isso é muito importante, por quê? Porque cada pessoa recebe essa informação de uma forma, né? Então, isso também, pô, uma coisa que eu uso muito no dia a dia de obra, e é uma dica pra vocês, é o seguinte: ah, seu João, olha só, essa viga é assim, 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 esse ambiente é assim, assim. O senhor entendeu? Não, eu entendi, tá tudo certo. Então me explica. Bugou, entende? Porque às vezes o pessoal acaba ficando com vergonha quando tu chega ali, o arquiteto, o engenheiro, né, bem arrumado, né, bem trajado ali, né, com a farda do engenheiro, capacete e tal. E o pedreiro, às vezes, por ele ter essa deficiência e não ter essa disseminação de conhecimento, ele fica meio remisso. Ele, o engenheiro me perguntou e agora, né? Tipo Chaves, né? Trava. Sim, Não, entendi. Pra quê? Pra se livrar, né? Ele sim, é luta ou fuga, né? sim. Então, pra tentar fugir daquele momento o mais rápido possível. E aí gera a dúvida e automaticamente gera o erro depois. E essa tua técnica aí de fazer o teste psicológico, que a gente chama de questionar pro cara, Isso. tu Uhum. entendeu realmente o que eu te expliquei? Tu quer me explicar? É, exime a gente mais de ter erros, né? De Sim, comunicação, de sim. falhar naquilo que... A- Ah, não, aqui vai passar uma viga. Tá, beleza, vai passar uma viga. Porém, tá, como é que eu vou fazer na secção das vigas ali, como é que eu vou fazer o encontro? Quarto ferro no meio? Já e- tive pergunta, quarto ferro no meio? Isso. Não, a gente passa a ferragem de cima, passa a ferragem de baixo não tem um encontro, faz uma junção com uma barra inteira. Uhum. Ficou alguma dúvida? Ah, não, tá tudo certo. Passa uma semana depois, vai lá Tá olhar antes de errado. conferir. Tá errado. Entende? Pô, eu te expliquei, você Mas, entendeu? ó, mas isso, ó, isso fica de dica, tá? Cara, quer ser um bom engenheiro, quer ser um bom arquiteto? Ah, quer executar, quer assinar RT de execução? Bota a mão na obra. Ah, eu não quero ir na obra, eu não quero botar meu pé no barro, eu não quero me sujar. Só faz projeto. É isso, gente. A grosso modo é isso. Às vezes eu falo isso pra galera, o pessoal, mas eu quero, mas eu não quero ir na obra. Velho, não é pra ti. O meu conhecimento não vai te servir, porque eu vou te dar um conhecimento do diário, de dia a dia de obra, né? De botar a mão na massa lá e lá mostrar como que faz. Por quê? Porque querendo ou não, fazer o projeto é o primeiro passo, mas assim, ó, transmitir esse conhecimento para quando a tua mão de obra tem dúvida, se tu só sabe fazer o projeto, mas tu não sabe como que faz, como é que tu vai cobrar o cara, entende?
Então tem muita dúvida, porque tu sai da faculdade, eu sei que tem que fazer o engaste 50 vezes o diâmetro da barra e tal. Mas como que faz isso na obra? Daí desenha uma viga desse tamanho com um monte de coisa. Tá, mas como é que bota esse negócio lá em cima? Por exemplo, vigas grandes para tentar aproveitar para não ter que fazer transpasse. Daí tu monta uma viga gigante, pesa 1 tonelada uma viga dessa. Como é que faz? Daí daqui a pouco pega uma mão de obra que nunca fez aquilo ali, eles têm a base do serviço, mas, né? Então, saber mostrar isso aí na prática, ir lá subir, né, no andame, mostrar pros caras, ajudar, isso é importante. Tem que ter. Cara, quer executar, quer botar a mão na obra, tem que ir se sujar um pouquinho. Cara, isso foi muito importante pra mim na época que eu fui estagiário. O meu supervisor do estágio era uma obra do supermercado que eu cuidava ali o proprietário entregava o prédio bruto Uhum. e o supermercado entrava com a parte da montagem, Legal. execução de interiores ali, etc. Eu fiz o acompanhamento da obra. Ele me largou um pacote de projeto Uhum. e passava uma vez por semana. Eu ligava pra ele e não me atendia. Então, cara, foi conversando com um, conversando com outro, e tocando, e é isso que hoje eu acho que acaba nos diferenciando de ter essa experiência também de obra, não só do projeto. Uhum. Porque eu ficar sentado no computador e apertar um botão lá é barbada. Sim. Mas eu saber se o cara vai conseguir executar, entregar um projeto execuível, é totalmente diferente. O papel aceita tudo. Aceita tudo. Aceita tudo. Uma viga de 1 metro. Tem situações que, tem uma testada na casa, um avanço, um balanço que tem 60 centímetros de altura, por exemplo, para dar um detalhe arquitetônico. A gente vai rodar, detalhar isso, nos dá uma armadura exomérica, mas a gente sabe que não tem esforço nenhum. Claro, tem esforço do peso próprio ali, etc. Tem os esforços mínimos, mas que não tem necessidade. Por que que a gente vai mandar para obra uma viga que não vai receber parede, não vai receber tanto vão como com ferro 20, por exemplo? E tem determinadas obras grandes, né, principalmente, que às vezes o pessoal faz o projeto estrutural, vai para uma indústria, a indústria pré-fabrica, né, faz a amarração, solda, enfim, monta a armadura e vai pronto para a obra. Aí chega lá, às vezes, uma armadura com 10 metros de comprimento e 600 quilos. Entende? Então tem coisas que não cabem, entende? Tem que montar em obra. Vou te dizer que tem vezes que precisa. Tem vezes com balanços grandes que a gente tem que fazer essa supercompensação do comprimento da viga. Então não tem muita opção de jogada. Claro, dá para jogar com emendas, etc., mas não fica tão seguro quanto tu engastar lá no meio da casa, por exemplo, a viga. Então o que que a gente sugere na maior parte das vezes quando é uma viga muito grande? Montar em cima. Isso. Monta em cima do ladinho. Faz do lado ali, a bancadinha ali do lado ali. Isso. E monta ali. A gente monta como se fosse um caranguejo, né? Então, tu monta uma estrutura nela para que ela consiga movimentar, bota lá em cima e aí, a partir disso, começa a adicionar mais aço e vai fazendo. Sim. E isso são tudo coisas que a gente vai pegando de expertise e tá sujando a bota. Mas eu já peguei, agora usando como exemplo, eu já peguei um aluno meu que é construtor ainda, até o Rafael, e ele... Chegou pra ele, a primeira de alto padrão dele, chegou uma viga com 12 metros, 85 centímetros de altura e 3 toneladas de aço. Gigante, assim, ó, absurda a viga larga e tal, um balanço, algo bem, assim, ó, depois ficou pronto rolindo. Só que aí, como é que bota pra cima? Veio pronta, veio pré-fabricada. Daí não tinha como acessar MUC, eles tiveram que montar uma engenharia com guincho e talha, entendeu? Então, tipo, de repente, se tivesse vindo só uma estrutura minimamente e depois ter montado ela inteira depois no lugar, teria poupou o tempo porque ele não montou a ferragem, mas a logística dele para botar isso aí no lugar foi muito pior. Tivesse vindo as barras retas e daqui a pouquinho só dobrado os estribos, Isso. Bem mais prático, né, do que Entendeu? Mas é know-how, entendeu? É Sim. experiência, né? É olhar e analisar e ver que aquilo ali realmente não cabe, né? Porque daí é muito o que o pessoal acaba, de certa forma, apanhando em obra, né? Porque obras que não tem um acompanhamento técnico do engenheiro, tu larga na mão do empreiteiro ali para executar e eles não têm o tietino de pensar, ó, no segundo pavimento eu vou ter uma viga com 80 centímetros de altura. Como é que eu vou fazer isso? E não tem ninguém acompanhando a obra. Não tem. É o proprietário que está acompanhando a obra. Sim. O Zé lá, que a gente costuma usar, coitado do Zé, né? A gente costuma usar como exemplo o Zé, né? Mas ele manda a lista de material, 20 barra tal, 20 barra meia, 20 barra 10, tá, vou precisar para a obra isso.
Daí vai montando, vai fazendo e tal, mas e aí? Depois termina a E vai obra, aonde isso, né? fica um caminhão de ferro sobrando na obra, ou falta. Já aconteceu de eu chegar em obra ter para conferir laje, onde teria que ser barra 10 ferro meia. Tá, tudo bem. Pra mais, não tem problema. Se o cara tivesse me botar no ferro 8 eu ia mandar desmanchar na hora. Sim. Deu, tá, mas por que que. Porque era o que tinha aí, seu. Era o Exatamente. que tinha aí, seu Gustavo. Daí não podia esperar, né? Exatamente. Daí eu falei, tu tá ciente que tu fez o teu cliente gastar mais? Dessa forma? Ele, mas não tem problema, ele tem dinheiro. É. Tá, mas peraí, ele tem dinheiro agora. E depois na hora dele te contratar pra colocar o porcelanato. Sim. É que assim, ó, o pessoal se preocupa só com o que tá fazendo naquele momento, né? Sim, E não se imediatista. preocupa com o global, né? Porque a gente precisa entender, né? Pô, a obra começou lá embaixo, na sondagem, né? Na compra do terreno, e vai indo, vai indo. Então, cara, tudo impacta no custo final da obra. E assim, ó, pra você perder a mão, é muito rápido. Aumentou o diâmetro da viga um pouquinho, é mais concreto, é mais Sim, aço, é mais madeira, é mais lixo também. sim. Cara, é uma bola de neve. O que a gente costuma dizer, por exemplo, na estrutura, cara, faz o que tá no projeto, não pensa em economizar na parte da estrutura. Não pensa claro, tem opções que a gente pode debater, usar uma laje de EPS, usar uma laje, uma estrutura mais leve para poder diminuir carga, diminuir ferragem, etc. Mas não pensa em diminuir a estrutura. Mas pensa, daqui a pouquinho eu não vou ter dinheiro para terminar a obra, é, otimiza lá no final, daqui a pouquinho, um pouquinho no acabamento, o porcelanato tu troca uma viga, tu fazer com menos ferro, tu vai quebrar, tu não tem como reaproveitar, né? São coisas que depois, no final, não tem como mexer, né? Deu errado, Sim, já era, né? já era. E me diz uma coisa que o pessoal esquece muito, né? Que é algo que vocês também fazem, que é compatibilização de projetos, né? O que que é isso, galera? É você pegar o arquitetônico, que é o desenho bonito do arquiteto, pegar o projeto estrutural, pegar onde vão passar as tubulações elétricas, ar-condicionado, hidráulica, tudo. Eu vejo que isso é uma coisa que é muito esquecido. Cada um faz um pedaço, joga ali pra dentro, e aí é muito comum, e eu vejo muito isso. E eu quero saber a tua opinião. O que que tu acha de, por exemplo, o pessoal passando cano de calha dentro de pilar, dentro de viga, sem estar projetado? Cara, é um erro gigantesco, porque tu pega uma viga, por exemplo, com uma seção de 14, Uhum. porque nos meus projetos, o que que eu considero? A espessura da viga e do pilar na mesma espessura da, Da da parede? parede, Sim. porque nem todos executam só a estrutura e depois o fechamento. Aham. Executa, vai levantando parede, fecha a forma e Sim. vai levantando a casa. Então, tu tá com uma seção de viga de 14. Tua ferragem tem um comprimento de 3 de cada lado ali. No final dá 14 menos 6 dá 8. Tu vai passar um ferro de 6 de 100 no meio, de 10 centímetros no meio. De uma espessura que a gente já tá com 8, tu nem passa no meio da ferragem. Cara, a galera toca, arregaça os estribos, enfia por dentro pra não ter que quebrar a Pra parede não ter que. depois. E... Mas não é nem por não querer quebrar a parede. A gente tem sugerido aos clientes que alguns projetos arquitetônicos vêm sem shaft. Ah, eu sou fãzaço do Shaft. Que, cara, tem clientes que pensam que é perca de espaço Bata na louco. casa. Tinha um cliente que a gente até debateu essa semana que tinha um shaft no cantinho da cozinha, que Uhum. depois ia esconder com móvel, não ia aparecer, Sim. não ia fazer diferença nenhuma. E eu até comentei com ele, tu só sabe porque tá acompanhando a obra. Se tu chegasse depois da obra pronta, Tu nem tu, ia tu saber. nem ia saber que ia ter esse shaft aqui. Só para o pessoal entender, Gustavo, tipo, o que que é o shaft, pessoal? Shaft a gente passa as tubulações externas à estrutura, nada embutido dentro da estrutura, nem tubulação elétrica, né? Escolhe um ponto específico, lavanderia, um cantinho que não vai aparecer, e as tubulações descem, vão até o chão e vão para o ponto de destino, né? Caixa, a coleta lá na rua, enfim. E aí depois aquilo ali é fechado com gesso, né? Ou móvel, enfim, o que for. E ele fica ali dentro daquele espaço ali sem estar dentro da estrutura, né? Facilita até para uma possível Com manutenção, né? certeza. Se bem executado, a manutenção vai ser dali para baixo, né? Do ramal, algum entupimento, alguma coisa. Mas se tu tiver algum problema de execução, tá ali, tu desmonta, confere. E o que que evita isso aí, a tubulação não estar embutida dentro da estrutura? Alguém já deve ter problema de vazamento, cano que desencaixou um do outro. É justamente isso, a estrutura, ela, por si só, ela trabalha. Então, daqui a um pouco não ficou bem conectado o cano, tá passando por baixo da viga, colado na viga, ou dentro de um pilar, né, embutido na parede, tubulações maiores,
movimentou 2 milímetros, aquilo desencaixa. Hoje, claro, a gente está conversando a nível Rio Grande do Sul. Uhum. A gente está falando aí no sentido de uma cidade, de uma região que a gente tem uma variação térmica altíssima. De manhã é frio, calor, de noite neva. Só falta nevar, né? Então, isso faz com que, com certeza, a estrutura tenha dilatação, tenha flechas, e um tubo dentro de um concreto ali, com certeza, ele pode trincar, pode fissurar, e depois começa a estufar móvel, escorrer. E aí? Tu Sim. gastou, sei lá, 80 mil numa cozinha, Daí começa a tem que dar estar problema. desmontando tudo para poder solucionar. É bem isso. E eu tenho comigo, eu sempre sou um cara que gosta muito de tecnologia, tá? E o que eu tenho visto muito pouco, eu não sei se é. Porque assim, ó, geralmente o arquiteto engenheiro, ele, quando ele nasce, que ele se forma, ele nasce em cima de algum software. Ele nasce em cima do AutoCAD, ele nasce em cima do SketchUp, ele já nasce em cima do Revit. E o que eu vejo é que o pessoal, no que nasce e aprende, a 90% fica naquilo ali. Então eu tenho galera que até hoje ainda faz arquitetônico em SketchUp, por exemplo, que não se dispôs a migrar para as tecnologias novas. Hoje a gente tem softwares que fazem, por exemplo, o elétrico e o hidráulico todo em 3D, que o cara abre no tablet, no celular ali, ele vê toda a tubulação por onde é que vem, entendeu? O raciocínio dele fica muito mais fácil. Tu abrir e olhar assim que o cano vai descer lá de cima, daí ele vai vir, vai fazer a volta, uma curva, desce e conecta. Facilita mais o 3D, né? Eu não sei se hoje vocês já têm essa tecnologia no escritório. Sim, a gente tem essa tecnologia de modelagem 3D, mas bate naquela mesma situação que a gente conversou, na limitação da nossa mão de obra, tá? Uhum. Hoje, dificilmente um pedreiro, um empreiteiro vai pegar o celular na mão para olhar isso. Tanto que eles não gostam nem de ter o celular, o projeto no celular. Eles querem Ah, quero papel. impresso. Então, isso acaba limitando um pouco essa entrega no final para o padrão de obras que a gente tem. Claro, tem Aham. padrões que tem acompanhamento técnico, tem gerenciamento, tem o engenheiro que acompanha, Uhum. tem empreiteiras aí em Porto Alegre que eles têm um estagiário a cada 2 obras. Então, isso facilita a questão dessa informação chegar lá no final. É um projeto, é um trabalho de formiguinha ainda, Sim, né? do cara abrir ali o projeto e saber, ó, aqui passa a tubulação, aqui passa a viga, aqui passa. Tem uma Não, e caixa. antecipar, né? Deixar alguma espera, deixar algo que precisa, né? Porque o que eu vejo muito que a galera, o que que faz? Pô, faz todo e aí depois começa a quebrar. Vem, constrói a casa toda até em cima e aí eu brinco, ó, chegou a parte da demolição, vem de cima pra baixo, vem demolindo, 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 demolindo e Hoje a gente tem previsto como reserva um furo já nas vigas. boa. Um furo estratégico nas vigas. Um Uhum. detalhe genérico para tu poder passar ar-condicionado. Na situação em que a gente não recebe ali o projeto, Os não fecha o projeto complementares, né? complementar juntos. Porque O que que é o projeto complementar? É o elétrico, é o hidráulico, ar-condicionado, né? hidrossanitário, Hidrossanitário. a automação entra junto com o elétrico ali, que hoje em dia estão deixando mais só esperas ali Uhum. de, Sim. de automação, mas nada tão específico. Então, tem vezes que a gente não recebe e a gente tem que prever algum recurso para não ter quebradeira depois, né? E o que que a gente tem cuidado também para não chegar lá na obra e ter problemas, a gente ter ali o nível de vigas da laje intermediária mais baixo do que o forro, para que se precisar passar alguma coisa por baixo, não precisar estar Sim, quebrando. acaba criando alguns macetes ali Sim, para porque já se sabe que depois vai precisar e se sim. precisar tá ali já na espera, né? Porque, Sem por exemplo, a comprometer gente tem custo. vigas externas com 60 centímetros de altura, as Hum, internas a gente limita em 40. Que sim. daí tu consegue passar ali tubulações e. Não, e por que quebrar, começar depois a quebrar isso tudo pode gerar uma série de outras patologias que no momento tá tudo certo, mas daqui 1 ano, 2, 3, né? A estrutura pode acabar comprometendo, né? Patologia e custo também, né? Sim, a gente tá quebrando e É, demolindo, né? retrabalho. E ó, galera, eu tava conversando com o Gustavo, então assim, ó, a gente vai deixar um brinde pra nossa audiência aí. Então, você aí que vai construir ou tem algum projeto já pronto e quiser usar um pouquinho dessa nossa expertise aí, a gente vai dar uma consultoria de 1 hora, hein? Pro melhor comentário nesse episódio, hein? O melhor comentário ganha uma consultoria online aí comigo e com o Gustavo aí para fazer uma revisão desse teu projeto. A gente vai dar dica, vai, né? Se puder ajudar aí melhorar algumas coisas, a gente vai estar fazendo isso aí para vocês, porque a gente se preocupa, realmente a ideia é essa, é trazer esse conhecimento, né? Eu tenho dito nos outros episódios que o conhecimento só é válido quando é levado adiante. Então a gente
tá com esse projeto para isso, para realmente para ajudar a galera. Então, deixa aí o melhor comentário, o Gustavo vai escolher aí para vocês e depois a gente entra em contato aí e vai chamando o pessoal. E vai ser bem importante isso, porque é a oportunidade da gente abrir os projetos, dar uma olhada, entender o que que tá mais, o que que tá menos, o que que vai trazer mais segurança, mais assertividade na execução e de alguma forma aí tá ajudando aí, agregando na obra de vocês. Muito legal. Quero agradecer ao nosso patrocinador também aí, a ProMaster Distribuidora aí, que tem os melhores aditivos e impermeabilizantes do mercado aí, ó. Aí na mesa a gente tem alguns amigos do cimento aí que são impermeabilizantes, plastificantes aí. O pessoal da ProMaster, ela é excelente, pessoal. Vai ter o QR Code em cima aqui. Então, entre em contato com eles lá. Tem o nosso cupom de desconto de 10% na primeira compra aí. Pessoal, assim, ó, sensacional. Também, Gustavo, se precisar aí, entre em contato com o pessoal aqui. Muito legal, hein? E hoje a gente tem obras que a gente tem que buscar soluções de aditivos em concreto, aditivos em argamassa, para poder, como novas tecnologias nesses projetos mais complexos que a gente tem, algum aditivo endurecedor com uma pega maior, daqui a pouquinho para um reboco específico, e a gente tem usado bastante tecnologia nesse sentido para facilitar lá na obra, né? E eu quero te deixar um convite. Piscina, tu faz em estrutura também? Sim. Ó, pessoal, o pessoal tem pedido muito falando sobre piscina, tá? Vou deixar então esse convite aí para que depois a gente se organize, consiga. O Gustavo concorri muitos dias para conseguir trazer ele aqui, porque ele é um cara muito requisitado e a gente quer ver se monta aí talvez um episódio ou um conteúdo legal para vocês no YouTube aí, falando só de piscina aí. De repente, gravar uma execução de uma piscina para vocês entenderem bem, que é algo que gera muito problema e muita patologia, né? Porque piscina, o pessoal acha que é só cavar, fazer uma base e levantar. Já vi execução de pedra gresa, bloco de concreto, parede de reboco. Só que tudo isso eles trabalham. Tem Com que levar em certeza. consideração que eles trabalham, eles têm o próprio peso próprio deles, eles vão. São materiais, né? Não são perfeitos. Sim. Então depois trinca, fissura, desplaca Olha aí. revestimento. Então É. a gente vai bolar aí um conteúdo bem legal aí para vocês aí que querem saber um pouquinho sobre piscina e ó, não querem ter problema depois, porque eu pego muito bem em piscina aí. Bastante. Gustavo, vou te agradecer aí, muito obrigado aí por ter vindo dividir um pouquinho desse conhecimento aí com a nossa audiência. Se tu quiser deixar um recado aí para o pessoal que tá em casa aí. Não deixem de fazer projeto estrutural, sondagem, independente do porte de obra, seja baixo, médio, padrão, é super importante porque assim tu consegue mensurar o que realmente tu vai precisar na tua obra. No sentido de fundações, porque depois tu tem um recalque, tu tem trinca, tu tem fissura, é um problema eterno que tu vai ter na tua casa e não tem como corrigir. E o custo para corrigir é muito maior do que uma sondagem em um projeto. É a mesma coisa que aconteceu em uma obra, esses tempos que eu fui chamado para dimensionar um reforço. Foi entregue na obra um concreto de baixa resistência. Acredito que não chegou a 13 MPa o ensaio que eles fizeram. Nossa. E o projeto também já não estava bom, o projeto estrutural. Depois eu fiz a modelagem do projeto estrutural para dimensionar os reforços. Foi uma soma de fatores. Foi uma soma de fatores. Se o concreto tivesse chego com 30 MPa, não iria ter as flechas que tiveram. Uhum. Então, cara, cheguei pro cliente, das duas uma, ou tu quebra tudo e faz de novo, ou a gente vai ter que pegar vigas e quebrar e fazer vigas maiores para absorver esforços que tá vindo de cima. Sim. E tudo com o intuito de economizar. Ah. Então é muito importante não deixar de fazer o projeto estrutural, porque tu vai ter segurança. Tu economiza depois no porcelanato, no revestimento, na pintura, mas não economiza no projeto estrutural. E mais importante, além de fazer o projeto, para mim, como é o meu dia a dia, eu vivo e respiro isso 24 horas, é ter alguém que vá acompanhar e vá verificar se realmente está seguindo o projeto. Né? Porque não adianta você ter um projeto lindo e maravilhoso e o seu Zé lá fazer da forma que ele bem entende. Então, assim, ó, ter um bom projeto, seguir o projeto, é sucesso, gente. Com certeza. É isso aí. Com certeza. Garantia de uma obra, uma casa tranquila que tu vai conseguir dormir na tua cama sem medo da tua laje cair em cima. É isso aí. Então tá, pessoal. Muito obrigado, Gustavo. Agradecer Obrigado, a vocês, a ProMaster aí, que é o nosso super parceiro.
Muito obrigado aí e não percam os próximos episódios. Obrigado, Valeu. pessoal.